Com painho Lula é só fartura. Não tá reclamando de nada não, que não falta nada. Ó, aqui é painho Lula, painho Lula. Não falta nada. Você fica reclamando aí de bucho cheio. Você mesmo tá reclamando aí do painho Lula, tá com a barriga cheia agora mesmo. Você já tomou café da manhã, já almoçou, vai tomar o café da tarde, vai jantar e ainda de madrugada, antes de dormir, ainda vai comer um lanchinho ainda que eu sei. Ó, só fartura. Painho Lula é só fartura. Ó. Você reclama de barriga cheia. Então, pode parar de reclamar de painho Lula. Entendeu?